E aí, pessoal, tudo ótimo com vocês? Bom, eu como sempre, eu creio verdadeiramente que sim, que esteja tudo ótimo e que bom que você está aqui. Não sei se você vai assistir agora, ao vivo, estou um pouco num horário atípico aqui nessa segunda-feira, mas também se você vai assistir gravado, o importante é deixar esse registro. Inclusive você aqui das redes sociais, eu vou te pedir essa licença, porque eu estou fazendo aqui algo excepcional que inclusive vai privilegiar até mais você, porque na realidade, esse bate-papo aqui, eu faço ele mais com o pessoal da minha equipe, o pessoal que, no caso, está dentro dos grupos exclusivos que eu tenho de mentoria. E hoje eu vou passar aqui para deixar esse feedback, esse bate-papo, dentro de uma ilustração que eu trouxe e uma realidade que a gente vive muito grande hoje sobre forma de agir e de se comportar, principalmente no meio profissional, para que a gente possa realmente ter assertividade e resultados, tá bom? Então eu vou te pedir alguns instantes, aguarda você que está ao vivo, vindo bem, digita número 2, ok? E coloca aí também, é muito bom quando você faz isso, a cidade de onde que você está me vendo, que você está me acompanhando aí, porque assim eu vou poder te ver e vou poder reconhecer você, tá bom? Porque quando a pessoa entra aqui ao vivo, eu não consigo nem sempre identificar, porque a foto do perfil parece muito pequena e as pessoas mudam muito foto de perfil, não é verdade? Hoje em dia, muito rapidamente, então eu não consigo reconhecer. Então, se você puder, coloca aí a cidade onde você está falando, que isso é muito bom, saber como você é, como você tem recebido essas mensagens, tá? Até onde está chegando aí. É muito bom, muito gratificante poder reconhecer você também, saber o seu nome e a cidade onde você está falando, tá bom? E nós já vamos partir para o conteúdo. Me dá aí 2 a 5 minutos para a gente já começar. Estou fazendo aqui a publicação nos grupos e nós vamos falar aí sobre algo que você vai colocar em prática, agir e comportar de forma profissional na internet e gerar resultado efetivamente já essa semana, tá bom? Segura aí que vai valer a pena. Você que está ao vivo, coloca aí, por favor, a cidade e onde você está me acompanhando. Eu não vou testar aqui o som. Tá. Já testei o som, tá ok? Tá chegando legal. Deixa eu só ver. Você que está ao vivo, coloca aí, por favor, a cidade e onde você está me acompanhando. Agora eu consegui o link aqui. Nós vamos falar de 3 tópicos aqui que eu vou falar com você pra gente falar profissionalmente, pensando nessas 3 frases, tá? A primeira frase, eu vou entrar já já no conteúdo, ela tem a ver muito com essa questão profissional, comportamental, tá? E que, assim, eu trabalho com pessoas diretamente, tá? Seja cliente, seja grupo de pessoas muito grande ou pequenos grupos. Tem 9 anos, pessoal, 9 anos. E aí, semana passada, me veio um insight, analisando várias circunstâncias. Eu tive um insight sobre uma frase de comportamentos. E eu me incluo sempre nessas frases, tá? Essa frase fala o seguinte: sem a gente viver uma verdadeira metanoia, as pessoas não querem ser ajudadas. Elas querem viver escoradas. Metanoia é mudança do comportamento, é mudança da mente, né? A gente tem que haver uma transformação da nossa mente. E essa transformação tem que ser diária. Então o conhecimento ele tem que ser constante, adquirido e colocado em prática, claro, para virar sabedoria. E essa é a primeira frase. Eu coloquei essa frase e não coloquei assim uma reflexão. Eu vou falar um pouco aqui porque eu não quero estender nesse vídeo, mas é uma frase que é impactante, né? Sem viver uma verdadeira metanoia, as pessoas não querem ser ajudadas. Elas querem viver escoradas. Você já sentiu isso? Você já percebeu isso em alguma circunstância do seu dia a dia, da sua vida, em alguma empresa que você trabalhou, em algum lugar que você trabalha, em algum lugar, na igreja, enfim, na sua família, enfim, tem várias circunstâncias e todas elas, isso cabe perfeitamente, tá? Vamos dizer assim 100%, mas 90% das vezes, tá? 90% das vezes isso é uma realidade que de certa forma eu vejo que é triste essa realidade, tá? E eu vejo, falando até por mim, porque durante muitos anos eu passei negligenciando várias coisas na minha vida, né? Várias responsabilidades, tá bom? Então, vale muito a pena você pensar sobre isso, tá? E aí a gente já vai falar aqui, deixa eu ver. Ótimo, a galera aqui já está compartilhado. Agora vamos para o conteúdo, né? Vamos falar sobre prática, que é o mais importante de tudo, né? O mais importante de tudo é isso. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Para você que é aí, né, do grupo de conteúdos para sucesso, do grupo de prosperidade e vida plena aqui no Facebook, né, um grupo secreto que eu tenho, conteúdos para sucesso é no WhatsApp, tá? E tem também o Mastermind para o sucesso, que esse já é um grupo fechado só para quem é da minha equipe, né? Conteúdo de sucesso é no WhatsApp,
é aberto para todas as pessoas que querem receber os conteúdos que eu disponibilizo, seja nas minhas redes sociais, seja nos meus status, nos meus stories, só que ali no grupo vai o arquivo para você. Então, se você quer receber esses conteúdos para você baixar, compartilhar e fazer esses compartilhamentos dentro do seu status e dentro das suas redes sociais, você precisa estar, não é uma obrigatoriedade. Tá? Mas o que eu falei com as pessoas no dia que eu decidi sobre isso, que eu fiz até um vídeo, aproveitei e fiz uma live, né? É que hoje, querendo ou não, já são 2 anos que eu venho desenvolvendo um trabalho nas redes sociais, principalmente na minha fanpage no Facebook. E hoje, muitas pessoas acompanham os meus conteúdos, seja no meu WhatsApp, no meu status, seja também no Facebook e no meu Instagram, que também já tem 2 anos, tá? E tem muitas pessoas que vinham, me pediam, e eu passava, compartilhava o arquivo, às vezes um vídeo, né? Uma imagem, ela vê lá no meu status. Só que começou a chegar um momento que muitas pessoas começaram a pedir isso no meu direct ou no meu privado do WhatsApp, e eu não conseguia responder sempre essas pessoas, por causa que eu tenho várias outras demandas. Eu tenho uma vida comum como você, né? Uma vida comum que eu quero dizer eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer minhas tarefas pessoais, eu tenho que fazer minhas tarefas de exercício físico, eu tenho minhas tarefas ministeriais dentro da minha igreja, né? Com os meus irmãos, e é muito bom, né? E tem o meu trabalho do dia a dia, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, porque para criar conteúdo, eu não estou criando conteúdo simplesmente porque eu estou lendo um livro. São 9 anos que eu venho estudando, praticando, errando, acertando, e aí isso vem se transformando em um material didático. Então, para eu transformar isso em material físico e transferir isso para uma imagem, para um vídeo, gerar uma reflexão, dá muito trabalho. Graças a Deus. E eu amo fazer isso. Só que eu não consigo atender mais essa quantidade de demanda de pessoas me pedindo para compartilhar com ela no individual, porque aí eu tenho que parar o que eu faço para ir lá e atender ela. Então eu criei um grupo fechado no WhatsApp, onde sempre o que eu faço no Instagram, no status do WhatsApp, ou no Facebook, eu concentro e coloco lá dentro desse grupo do WhatsApp. Então você pode participar também, tá bom? E aí, vamos falar sobre isso, tá? Eu fiz essa chamada aqui, então vamos agir para mudar? Eu fiz essa chamada aqui dessa live. E dentro disso, o que eu quero colocar para você? Vamos agir para mudar. Por quê? Como eu falei com o início aqui, você que está chegando agora, depois você volta e assiste, mas quem está desde o início sabe o que eu quis dizer. Durante esses últimos 9 anos, eu tomei uma decisão de mudar a minha vida, o rumo, o futuro. Realmente não ser uma pessoa comum, convencionais, com os resultados convencionais, ou seja, acorda, trabalha, almoça, dorme, né, termina o trabalho, volta para casa e dorme. E passa 20, 30, 40 anos, aposenta e vive uma vida de aposentadoria com aqueles valores pequenos, com aqueles valores apertados. Em grande maioria dessas pessoas que se aposentam hoje, é comprovado isso, elas têm que trabalhar, porque o que elas ganham de aposentadoria não é o suficiente para ela manter o padrão de vida dela, ou às vezes ela não é o suficiente para ela se manter viva, porque a saúde dela é totalmente debilitada. Enfim, tem vários fatores, nós não vamos aprofundar aqui. Então, isso que eu decidi. Eu falei, eu não vou viver essa vida comum. Eu olhei para o meu redor e falei, eu não quero essa vida. Eu quero uma vida extraordinária. Para isso, eu tomei essa decisão, mas eu precisava começar a percorrer uma jornada diferente, caminhar com pessoas diferentes, aprender com pessoas diferentes, estudar com pessoas diferentes, e isso dá um trabalhão. Só que 9 anos atrás a gente não tinha tanta tecnologia ao nosso favor. Não existia nem WhatsApp, não é verdade? E olha que incrível que a gente tem esse poder hoje aqui. E há 2 anos atrás eu decidi fazer isso de forma gratuita para as pessoas, compartilhar o que eu sei. Eu não sou melhor do que ninguém, porém eu já tenho uma bagagem, né, profissional, vamos dizer, curricular, né, de capacitação, e aí eu resolvi compartilhar isso há 2 anos atrás. Eu venho fazendo isso de forma gratuita, tá? E agora eu tenho colocado muitas coisas que eu vivencio. E uma das principais que eu percebo, principalmente trabalhando nas redes sociais e buscando um profissionalismo no marketing digital, é vendo como as pessoas não têm real noção e clareza do poder da internet, do marketing digital, das redes sociais, e a maioria das pessoas, entre aspas, elas estão brincando com as redes sociais, com a sua autoimagem, e principalmente aquelas que acreditam que estão fazendo um trabalho na internet, simplesmente por compartilhar um link ou compartilhar uma imagem. E não é simples assim, tem vários fatores. Eu não vou explicar tudo aqui agora, não dá, porque eu quero ser breve, tá? E quero ser objetivo, é algo que é desafiador para mim. Eu falo sempre isso aqui nas últimas 10 gravações que eu fiz aqui, principalmente eu falo isso, porque eu tenho muito conteúdo dentro da minha mente, e eu ainda, é uma falha minha, eu confesso aqui abertamente, eu ainda não padronizei isso de forma escrita. Eu sou muito mais pensar no qual vai ser os tópicos, tá? E agir conforme o meu coração, aquilo que me vem à mente, aquilo que eu venho me inspirando ali, de acordo com a minha memória, a minha lembrança e as circunstâncias que eu já vivi e experimentei. Eu não falo de coisas vagas que eu nunca vivi, eu falo daquilo que eu vivi na pele, tá? E aí essa questão de grupos me deu essa experiência. Eu já gerenciei grupos com mais de 1000 pessoas, quando eu era, por exemplo, motorista de aplicativo. Eu já fiz isso, né? Aos motoristas de aplicativo aí, é muito bacana o trabalho que você desempenha hoje na sociedade. Não se subestime, não se ridicularize, não se envergonhe por isso, tenha orgulho, mas também tenha inteligência, né? Porque
Em 2014, nós criamos esses grupos lá em Belo Horizonte, onde eu morava. Era o começo, tá? Eu passei todos aqueles apertos, pedra no carro. Graças a Deus, uma coisa que me fez diferenciar e não ter problemas materiais é a mentalidade. Porque naquela época, eu falo que foi a época que eu passei na geladeira. Por que geladeira? Porque não era uma época que eu estava propriamente voltado para o desenvolvimento pessoal. Eu já tinha adquirido uma bagagem de 5 anos, aproximadamente, 4 anos, mas eu cheguei a um momento que estafei. Eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu vou desistir, ajudar as pessoas é muito difícil, apoiar as pessoas a melhorarem é muito difícil, e eu chutei o balde. Falei, não, eu vou entrar, fazer uma coisa que eu mais gosto. Comecei a pedir para Deus uma direção, eu comecei a orar, comecei a pedir mesmo um direcionamento, e assim, eu acreditei, tá? Porque eu não vejo que isso propriamente era de Deus, porque Deus tem um propósito para todos nós, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas assim, Ele não quer que você se feche numa caixa, Ele quer que você seja luz e sal, aonde quer que você esteja. E aí eu fui fazer aquela coisa que eu mais era apaixonado, mais amo fazer, de muitas coisas que eu amo fazer, mas que desde pequeno, que é a direção. Eu sou fascinado com direção, com carro, combustível, motor. Eu falo brincando, mas já profetizando, ou falando a verdade, que tudo que tem motor, óleo e combustível, eu vou dominar. Se Deus permitir, um dia eu quero ser até um piloto de avião, ou por que não, um helicóptero, mas por prazer, por lazer ou por esporte. E aí eu fiquei 2 anos, eu fui taxista e depois trabalhei com aplicativo. E nessa época, eu começo a ver o porquê. Eu vi a dificuldade que era gerenciar um grupo de pessoas muito grande, porque nós tínhamos os grupos fechados no WhatsApp para a gente se comunicar e evitar aquelas brigas, né? Os cercos, os fechos, né? Dos taxistas, as perseguições, e as pessoas não entendiam. E, em vez de usar o grupo para o específico, o objetivo, usavam para outras coisas. Colocavam porcaria, pornografia, vídeo de piada, de zoação, de xingamento, enfim, o grupo era um específico, o quê? Falar onde estava tendo um cerco, ou o motorista estava passando um momento de perigo ali. Era esse o objetivo claro. Mas as pessoas não entendiam isso. Elas ficavam perguntando onde que era o endereço disso, onde que era o endereço daquilo. Faltava o motorista falar assim, cara, tem como você sair daí e vir aqui pegar o meu cliente, levar ele para mim e ainda depois me dar o dinheiro? Por isso que saiu essa frase, tá? Porque pensa pra você ver, sem viver uma verdadeira metanoia, as pessoas não querem ser ajudadas, mas sim viver escoradas. Pensa pra você ver, um motorista que trabalha profissionalmente, ele não sabe o lugar, tudo bem, né? Naquela época não era tão usado ainda os aplicativos de deslocamento, mas ele pegar e virar pra você, cara, não tem como você levar o meu cliente lá nesse lugar que eu não sei chegar e não quero arriscar, não quero aprender, e ainda depois você vai lá e me dá o valor da corrida? E lógico, né? Por isso. Porque as pessoas não querem aprender. Elas querem viver escoradas. E aí hoje eu vejo isso dentro do marketing digital de uma forma muito clara também. Porque nós temos várias ferramentas que é simples às vezes de aprender. Não é difícil, não é nem um bicho de 7 cabeças. Mas as pessoas não querem aprender. Elas querem que outras pessoas fazem. Certo dia atrás, eu tava com uma pessoa... E aí ela chegou perto de mim porque deu essa confusão aí no horário de verão, né? Porque graças a Deus nós não temos mais o horário de verão, ou para alguns não é, graças a Deus. Eu, por exemplo, gostava do horário de verão. E aí ela virou assim, atualiza o meu celular, por favor, relógio. Eu não consegui, eu tentei uma vez, não consegui, pedi o meu filho, não consegui. Aí o que eu fiz? Porque eu entendi, eu tenho um propósito aqui na Terra. Eu nasci para isso, para ensinar pessoas. É lógico que eu sei que às vezes eu tenho um jeito meio peculiar, um jeito muito incisivo. Parece que eu sou meio rude, pode parecer isso para algumas pessoas, eu não tiro o seu direito de achar isso, né? Mas não é questão de ser rude ou soberbo, é porque eu não vou fazer algo para a pessoa ficar sem aprender. O meu objetivo maior é que ela aprenda aquilo que eu sei fazer. Então, se eu vou fazer algo para essa pessoa, o meu maior intuito não é que eu faça por ela, é sim que eu faça junto com ela, para que ela o quê? Aprenda o caminho. Porque se ela aprender o caminho, depois ela não precisa mais de mim. Eu não tenho essa vaidade das pessoas ficar debaixo do meu braço. Só que as pessoas confundem isso por quê? Por causa da mentalidade. E aí elas acham que é má vontade minha, ou elas acham que porque eu sei, eu quero me dar de melhor para ela. Então às vezes eu sei falar não. Uma coisa que quando você tem uma mentalidade desenvolvida, uma mentalidade de sucesso, que é o nome que eu dou, ou a inteligência emocional, você tem que saber que é importante falar não. Se não falar não, a sua vida vai ser um fiasco. Você vai ser sempre um agradador. Não há como agradar as pessoas 100%. E quando você busca isso, ser um agradador, você se torna uma pessoa frustrada, depressiva, porque as pessoas não vão te reconhecer. Elas não vão sempre, vão te reconhecer, mas elas não vão sempre, na maioria, fazer com que você se sinta reconhecido. Não vai fazer com que você tenha mérito. E não tem nada de mal nisso, nada de errado nisso, mas só que por deficiência pessoal nossa, a gente se sente ofendido, a gente se sente menosprezado, a gente se sente afrontado, né? A gente se sente deixado de lado e por várias coisas. Então, nos grupos que eu gerencio, muitas pessoas querem que a gente ensine para ela as ferramentas do marketing digital. Como você ter um resultado efetivo na internet, como você se posicionar profissionalmente. Só que elas não querem simplesmente aprender. Elas querem que eu ou você faça por ela, porque às vezes você também está no meu lugar. Às vezes a pessoa quer aprender algo com você, mas ela não quer que você simplesmente ensine. Ela quer que você faça por ela.
E aí é que está o vilão referente a essa frase que eu escrevi e coloquei nas redes sociais. Né? Porque se nós não vivermos uma verdadeira metanoia, ou seja, uma transformação da nossa mente, como que acontece uma transformação de mente? Adquirindo conhecimento. Né? Conhecimento positivo, construtivo, porque você pode adquirir conhecimento, pode adquirir sabedoria negativa. Outro dia eu fiz sobre isso. Volta lá e assiste se você achar. Eu vou, inclusive, organizar isso aí dentro do meu YouTube, tá? Mas dentro da minha fanpage você encontra. Clica lá do lado esquerdo aí, ó, você que está assistindo pelo Facebook, entra na fanpage do Lucas Miranda Coach e lá do lado esquerdo tem lá um menu. Aí você clica lá, vídeos, você vai ver lá que tem, eu acredito que já deve ter chegado a quase centenas ou passou de centenas de vídeos, né? Lógico que você não vai assistir tudo de uma vez, mas vai assistindo passo a passo, tá? Essa, por exemplo, que eu tô falando sobre sabedoria e conhecimento negativo, não tem muito tempo, deve ter uns 3 meses no máximo. Então, você precisa transformar sua mente. Então, sem viver uma verdadeira metanoia, as pessoas vão querer sempre não ser ajudadas. Elas vão querer viver escoradas. Porque eu acredito que eu não sou capaz de aprender. Eu acredito que aquela pessoa é melhor do que eu. Eu acredito que só ela fazendo vai dar certo. E eu acredito que eu não preciso aprender. Por quê? Porque eu tenho aquela pessoa para fazer por mim. Então, eu preciso de mudar isso, eu preciso de quebrar esse paradigma, eu preciso de romper essa barreira, tá? A segunda frase, o segundo tópico é: será que você realmente está fazendo o que precisa ser feito para realizar os seus sonhos e prosperar na vida? Ou, sem perceber, você está como os hamsters, sabe? Os ratinhos de gaiola, aqueles bonitinhos, brincando naquela esteira, né, de exercício que ele tem na roda que ele tem ali dentro da gaiola. E é dentro da gaiola. Tá? Eu fiz essa frase, eu vou ler aqui para ficar bem legal a questão da concordância. Será que você está realmente fazendo o que precisa ser feito para realizar os seus sonhos e prosperar na vida? É uma pergunta para você se responder. Ou, sem perceber, está como os hamsters, brincando em sua esteira de rodas dentro da gaiola. E aqui tem esse adendo, dentro da gaiola. Porque além de você estar brincando nessa roda dos hamsters, que não sei se você já viu, é uma esteira para ele fazer exercício, ou seja, ele fica ali fazendo exercício, correndo, mas ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar, não é verdade? Então, é um dos piores fatores. Deixa eu ver como é que está o som aqui. Você que está ao vivo aqui, depois você coloca seu feedback, porque aí eu vou saber que tá legal. Depois vai dar um eco aí, porque eu coloquei a minha voz falando ao vivo. Então, o pior dele tá fazendo aquele exercício, que é bom, né? É por isso que tem essa roda, porque ele faz exercício físico, ele tá correndo como se ele estivesse num campo aberto, é que ele está dentro de uma gaiola. Então, ou seja, vamos dizer, o seu cérebro, você tem a sensação que você está fazendo, né? Muita atividade, muito trabalho, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não está saindo do lugar. Por isso que eu coloquei esse adendo dentro da gaiola. Porque não adianta nada você ser uma pessoa ativa, né? Ou proativa, vamos dizer assim, porque às vezes você tem várias capacidades, várias habilidades, faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas só que você não tem congruência. Grave essa palavra, congruência. O que é eu ser congruente, Lucas? Ou seja, eu tenho um alvo. Qual é o seu sonho? Quais são suas metas para o futuro? Para você se tornar uma pessoa próspera, livre financeiramente, se for essa, saudável, conjugalmente feliz, relacionalmente feliz, espiritualmente feliz. Você tem que ter um alvo. Então, se você tem um alvo, você precisa exercer tarefas diárias que vão te levar a chegar nesse lugar. Porque se você faz um monte de coisa todos os dias, trabalha com um monte de coisas, mas essas coisas, ou esses trabalhos, ou as suas atividades não te aproximam, elas não te aproximam do seu objetivo, do seu alvo, dos seus sonhos, do seu propósito de vida, se você já descobriu, eu falo muito sobre isso aqui, o porquê e o para que você nasceu, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, você vai ser esse hamster que está dentro da gaiola fazendo exercício. Muita corrida, muita atividade, mas não sai do lugar porque você está preso dentro da gaiola. E qual é essa gaiola, Lucas, no mundo? É o sistema. É você viver em cima do sistema. Então, se você é funcionário, não tem nada contra você ser funcionário. Se você é um funcionário público, não tem nada contra você ser um funcionário público. Se você é um autônomo e um profissional liberal, um dentista, um contador, um advogado, não tem nada contra e nada de ruim nisso. Mas o que você precisa entender é que se você quer ser uma pessoa próspera, e principalmente próspera financeiramente, porque ser próspero não é sinônimo de somente riqueza financeira. Prosperar, depois você vai lá e veja o significado literal da palavra, envolve todas as áreas da vida. Isso é um meio que as pessoas têm dificuldade. Eu que vivo, que sou uma pessoa cristã, acredito em Deus, eu espero que isso seja também para você uma realidade. Deus é criador de tudo isso, Ele criou eu e você, e Ele te deu uma identidade, Ele te deu um propósito, Ele te deu uma habilidade, uma competência que só você vai florescer nela. Outras pessoas podem até fazer parecido, mas igual a você ninguém vai fazer, porque isso é o seu DNA, é a sua identidade pessoal. Porque Deus te criou único na face da Terra. Entre quase 8 bilhões de pessoas, Ele sabe quem é você.
Então, a gaiola é isso, porque você pode ser um profissional liberal, você pode ganhar muito bem de salário, 10, 15 mil, mas você tem que entender que é o seguinte, liberdade financeira, ou pelo menos independência financeira, você tem que ter múltiplos fluxos de renda. Você não pode viver em função do dinheiro, e sim para empregar. Você não pode sim empregar para ganhar dinheiro, mas sim o seu dinheiro tem que ser empregado para ganhar dinheiro sozinho. Essa é uma das leis da liberdade financeira, da independência financeira. Você precisa entender esse conceito. Só que só uma pequena faixa da população mundial, principalmente no Brasil, que é um país muito retrógrado, atrasadíssimo culturalmente falando, sabem e praticam isso. Por quê? As pessoas acreditam que para elas serem felizes financeiramente, ela tem que arrumar um salário muito bom. Ela tem que trabalhar numa empresa e ganhar 10, 15, 20 mil reais. Não adianta só isso. Porque quando você aposentar, você não vai ter essa mesma realidade. O seu rendimento vai cair. E o seu padrão de vida não, ele vai ter aumentado. E aí que não fecha a conta. Então por isso que eu tô falando o sistema, você tem que sair dessa gaiola. Você precisa sair dessa gaiola. Hoje eu publiquei um vídeo, compartilhei, recompartilhei, um vídeo de um jornalista que eu tenho acompanhado ele recentemente, um cara muito inteligente, chamado Ricardo Amorim. Vai lá e acompanha esse cara. Ele colocou um vídeo que provavelmente veio dos Estados Unidos, que lá nas redes sociais são totalmente diferentes, que mostra essa realidade muito grande. Depois você vê aqui, tá no meu perfil, sobre os ratos, como que a sociedade se comporta, só que a pessoa fez uma ilustração exatamente com a vida dos hamsters, dos ratos ali. E isso é muito forte, tá? E o terceiro ponto é que essa frase, agora não é minha, essa frase é do John Maxwell, né? Um grande escritor mundial, conhecido mundialmente. Ele escreveu uma frase que mexeu muito comigo, muito comigo. Você realmente pode viver de tal forma que as reviravoltas não vão te esmagar. Na verdade, elas serão combustíveis para a sua jornada. Olha só, vou repetir para você. Você realmente pode viver de tal forma que as reviravoltas não vão te esmagar, não vão te esmagar. Ou seja, elas vão ser, na verdade, combustível. Vão inflamar dentro de você para você crescer na vida, se você tiver uma metanoia. E parar com o vitimismo, parar com o coitadismo, parar com a vitimização e terceirização. A culpa é do governo, a culpa é da minha família, é nessa família que eu nasci, a culpa é dos meus parentes, a culpa é do meu esposo, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu padre, a culpa é do meu pastor, a culpa é não sei do que lá, porque tem religião que eu nem conheço os termos, né? E eu respeito, não estou falando de religiosismo, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é essa inferiorização de você se rebaixar ao ponto de não acreditar que você é responsável pela sua vida, pelas suas conquistas. Isso é a lei da semeadura. Aqui você faz, aqui você paga, tem esse ditado, né? Aqui você planta e aqui você colhe. Então não adianta você pensar que o momento ruim que você está vivendo na sua vida, se é assim que você pode estar vivendo nesse momento, é fruto do acaso. Não é, é uma consequência. Ou se você está vivendo um momento muito bom na sua vida, é fruto do acaso. Não, é uma consequência de muitas coisas que você fez no passado. Só que aí é que tá, o passado não tem nada a ver com o futuro. O passado não tem nada a ver com o futuro, e sim com o seu presente. Ok? Então, pra gente fechar, eu quero te fazer esse convite. Eu quero te fazer esse convite de desafiar você, confrontar você, porque tem gente que vai assistir isso aqui e que está dentro do meu grupo, e que está dentro da minha equipe, e está dentro das pessoas que assistem e recebem os meus conteúdos particular. Eu quero te desafiar no seguinte, eu quero te confrontar, não é afrontar, eu quero te confrontar. Confronto é diferente de afronto, tá? Afrontar alguém é diferente de confrontar alguém. O meu intuito de te confrontar é para que você melhore e se torne uma pessoa melhor dia a dia, porque esse tem sido um dos grandes lemas que mudou a minha vida, mesmo quando eu nem sabia o que era propósito de vida. Há 8, 9 anos atrás, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, eu já entendi isso muito claramente. Desde quando eu entrei pela primeira vez dentro de uma sala de desenvolvimento pessoal, que foi no dia, se eu não me falha a memória agora, 21 de março de 2010, num domingo, no hotel Bristol Merit, ali na Rua dos Tamoios, em Belo Horizonte. Você que mora em Belo Horizonte sabe disso, no coração de BH, na Praça 7 ali, Rua Tamoios, entre Amazonas e Rio de Janeiro. Tem um hotel ali chamado Bristol Merit, se eu não me falha a memória, e no dia 21 de março, através de uma pessoa que chegou na minha vida e que eu sou eternamente grato, serei eternamente grato a ele, que é o Vinícius Murta. Foi uma pessoa que acreditou em mim num momento que nem eu mesmo acreditava em muitas coisas. E ele me convidou para essa palestra, para esse evento. E aquele evento transformou a minha vida, porque a minha crença foi restaurada, começou a ser restaurada ali. E ali eu comecei a dar entendimento, significado, valor à minha vida futura. Porque até então eu só imaginava o próximo final de semana. Eu não imaginava nem o próximo mês, quanto mais o próximo ano. Hoje eu tenho planos de futuro de décadas e décadas e décadas. Eu não vivi nenhum terço da minha vida ainda, segundo o que eu tenho de planos e projetos. É óbvio que eu não sei o dia de amanhã. Eu não vivo essa ansiedade de chegar logo, mas eu tenho isso planejado. Só que para isso, aí é que tá. O passado não tem nada a ver com o futuro. O futuro tem a ver com o presente.
quais são as sementes que você está distribuindo. Porque tudo que você faz, tudo que você age, a forma como você se comporta, a forma como você pensa, são sementes sendo criadas. Ela vem dentro da sua mente e externa para fora. Porque tudo que é real e físico, seja esse telefone que está na sua mão, esse computador, essa cadeira que você senta, essa mesa que você escolhe, a televisão que você assiste, o carro que você anda, tudo um dia foi somente um pensamento. A sua vida foi um dia um pensamento na mente de Deus. Ele te projetou, ele te imaginou e te criou. Então não tenha dúvida, você não é um acaso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Só que antes de se tornar um vencedor, essa é uma grande falha da humanidade, de nós todos. É a preparação. Porque um vencedor, ele vence, separa isso, ó, vencedor. Ou seja, os vencedores são aqueles que vencem as dores da vida. E olha essa frase do John Maxwell. As reviravoltas e reviravoltas, elas não serão suficientes para te paralisar. Que sim se tornam combustível para você ir na sua jornada de vida. Ou seja, quanto mais você se capacita, você estuda, e estudar é totalmente você ser aluno. Eu não tenho segundo grau, aliás, eu tenho segundo grau completo, porque eu fiz, inclusive, olha que lembrança maravilhosa aqui agora. Eu fiz uma prova que, se não fosse Deus, eu acredito que eu não ia ter feito essa prova em condições normais. Porque no dia que eu fiz a minha prova, eu fiz o meu segundo grau, no terceiro ano eu parei de estudar. Parei de estudar, fui trabalhar, eu trabalhava de pirueiro, em Belo Horizonte. Em 2000, eu parei de estudar. E aí, em 2001, o meu tio, que é um pai na minha família, parte de mãe, chamado Benjamin, uma história incrível de vida. Com 15 anos ele virou engraxate na família, lá na Praça 7, e ele educou a família inteira, os irmãos praticamente inteiros. São 7 irmãos, se eu não me engano, abaixo dele, ou 6 irmãos. E ele ajudou a todos, apoiou a todos, porque o pai tinha falecido, né? Meu avô morreu quando meus tios, né, minha avó era muito jovem ainda. E meu tio pagou pra mim um supletivo. E aí, nesse ano do supletivo foi o nascimento da minha filha. Ela vai fazer 18 anos agora em dezembro. E no dia que eu tinha uma prova, eu tomei recuperação. Olha pra você ver como é que eu era um bom aluno, que não tem nada a ver com estudante. É isso que eu quero que mude, porque tem pessoas que têm uma crença tão limitada, que ela não consegue diferenciar isso. Aí ela simplesmente solta a palavra, eu não sou uma pessoa que sou a favor do estudo. Não tem nada a ver o estudo com aluno. Graduação, posição curricular, não tem nada a ver. Nós, seres humanos, nascemos para aprender e não para aparecer. Um título, ele faz você aparecer. Um estudo faz você crescer. É totalmente diferente. Essa frase, inclusive, eu vou depois escrever ela. E nesse ano, minha filha nasceu. E eu passei a noite inteira, em claro, no hospital, aguardando, porque foi um processo muito delicado. A mãe dela era muito jovem e havia uma preocupação muito grande, né, dela com o bebê também, então, assim, várias coisas. E eu não tinha condição nenhuma de fazer a prova no outro dia. Eu tomei recuperação, eu estava pagando para fazer essa prova, ou seja, eu tinha um medo no meu coração muito grande de decepcionar o meu tio, porque, poxa, ele estava pagando para mim, ele tinha pagado 6 meses e ainda tinha pagado a prova de repetir. Não era um valorzinho qualquer, não. Era um valor bem significativo para os tempos da época, 18 anos atrás. E eu com um peso muito grande nas minhas costas naquele dia, naquelas semanas, porque estava nas vésperas do nascimento da minha filha. Eu era um rapagão, 18 anos, não sabia nada da minha vida. E aí eu passei a noite em claro lá, aguardando notícias. Mas no outro dia eu falei, eu não vou faltar na prova, porque eu já paguei essa prova, meu tio tá pagando isso pra mim. E eu vou honrar como se diz, esse crédito que ele tá me dando. E eu fui lá fazer essa prova. E Deus, eu creio muito que foi Deus ali, a mão de Deus que me instruiu ali, e eu passei, né? Fiz a prova, consegui tirar a nota muito acima, inclusive, do necessário para que eu passasse. Não foi total, lógico, não é nenhum milagre, mas assim, eu consegui discernir o conteúdo e consegui, sem estudar, sem me preparar para a prova, passar. Mas o que eu quero diferenciar? Você precisa entender que você nasceu para aprender. Então, a vida inteira você tem que ser um estudante daquilo que você quer se tornar no futuro. Só que para se tornar no futuro, você tem que ser no presente. Isso é uma lei da humanidade. É um princípio. Primeiro ser, depois fazer, para depois você ter. Só que a sociedade, esse sistema que eu falei atrás com você, ensina as coisas totalmente diferentes, confunde a sua mente. E aí ele fala que você tem que ter. Se você tem, você faz. E se você faz, talvez você seja uma pessoa melhor, mais educada, mais atraente, mais bonita, mais reconhecida. Entende? Você já viu essa expressão? Alguém falar assim, não, se eu tivesse um carrão desse aqui, eu ia pegar todas as mulheres. Quando eu era jovem, eu pensava assim, fútil. Isso é um pensamento fútil. Desculpe todo respeito pra você que vai assistir, mas eu preciso falar isso com você. Se eu tiver um carrão, eu vou ter o reconhecimento da minha família. Se eu tiver essa casa, se eu tiver esse cargo, se eu tiver esse emprego. Então, é o ter primeiro. Se você pensar assim,
a sua vida vai ser muito mais difícil do que você pode imaginar. Então comece a ser primeiro. Independente da dificuldade, do momento que você vive, seja. E aí, você sendo, ou seja, pensamento, gera um sentimento. Esse sentimento vai te gerar uma ação. E essa ação, a médio e longo prazo, principalmente, vai te gerar um resultado. Então, aí você começa a fazer. Fazer o que, Lucas? Fazer aquilo que é congruente com os meus objetivos, com os meus sonhos, ou se você já sabe, o seu propósito de vida. Tá? As suas metas têm que ser claras. Entendeu? Faça o que você precisa fazer. Igual, eu costumo muito dar o exemplo do copo de água. Né? A água ou a saúde, igual eu tenho uma meta de vida. Tá? Uma meta de vida, de passagem aqui na Terra. Se for da vontade de Deus, eu viver isso tudo, eu preciso fazer o quê? Porque eu quero viver e não quero chegar na minha terceira, na minha quarta idade, já estamos falando de quarta idade, né, que é acima dos 80 anos, não é chegar lá debilitado. Porque a maioria das pessoas hoje falam que o quê? Quando você começa a envelhecer, você começa o quê? Adoecer. É meio que um sinônimo, né? Envelhecer, adoecer, mas não tem nada de normal nisso. Isso é o que o sistema põe na sua cabeça e faz você acreditar. Mas não é uma realidade. Você pode perfeitamente percorrer toda a sua jornada de vida saudavelmente, desde que você faça o que tem que fazer no presente. Então eu tenho que fazer exercícios físicos, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ingerir a quantidade de água adequada, porque senão eu não estou sendo congruente. Isso é fazer, entendeu? Isso é fazer. Que seja pouco. Às vezes você não tem muita liberdade. Né? Tem pessoas que entendem que liberdade, ou acreditam, a maioria das pessoas acredita que a liberdade se dá porque eu não sou preso, eu não estou encarcerado. Né? Então isso não é liberdade, você viver por viver. Liberdade é você escolher o que você quer escolher. E não viver em função de um sistema. Não viver em função de uma doutrina fechada, sabe? Você precisa ser livre para escolher. Não só pensar, falar, mas agir. E não é só a questão financeira que define você ser livre ou não. Eu não tenho o meu melhor momento financeiro da minha vida. Eu já tive outros momentos financeiramente falando, muito melhores do que hoje. Mas nem se compara ao estado de liberdade que eu alcancei. Por que eu alcancei? Porque eu tomei uma decisão. A decisão, a liberdade, você não compra com dinheiro, você compra com a decisão de aprender e praticar diariamente. Conhecimento transformando em sabedoria. E aí sim eu sei se isso aqui é bom ou não pra mim. Eu sei se o que tá passando na TV é bom ou não pra mim. Se não é bom, eu desligo. Se é bom, eu posso assistir. Se aquilo que aquela pessoa fala é bom, eu posso aprender. Se não é bom, eu descarto. E assim é a vida. Liberdade. Então, pra fechar, é isso que eu queria passar pra você. O convite de afronta não, é de confronto. Melhore todos os dias. Busque aprender algo novo todos os dias. Todos os dias, que seja uma coisa muito pequena, porque assim você vai estar exercitando o seu cérebro. O nosso cérebro, ele tem padrões comportamentais, que é comprovado hoje neurocientificamente, que ele faz de tudo para você não aprender nada novo. Ele quer que você vive no piloto automático. E isso é ruim para você, principalmente para essa longevidade, tá? Porque cada vez que você não aprende nada novo, os seus neurônios vão morrendo e passar ao longo do tempo, por isso que muitas pessoas na terceira idade não conseguem ter desempenho, porque a vida inteira dela foi sedentária mentalmente falando. E aí ela não vai ter crescimento, não vai ter desenvolvimento. E, consequentemente, lá na terceira idade, uma hora a conta chega. E você vai ter que pagar o preço. Então, não pague o preço pela sua doença. Pague o preço pela sua saúde, agora. E você que é empreendedor, você que está nos grupos aqui, né, no nosso grupo de Mastermind para o Sucesso, no Conteúdos para o Sucesso e no Prosperidade e Vida Plena, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando? Nós construímos um sistema, hoje nós fazemos parte de uma comunidade de empreendedores que tem tudo para você pronto, 95% pronto para você ganhar dinheiro pela internet, para você construir a sua marca, para você comunicar de uma forma assertiva nas redes sociais, para você gerar dinheiro até dormindo, como eu já mostrei para vocês no grupo, que isso vem acontecendo cada dia mais na minha vida. Só depende de você. Um sistema inteiramente pronto que você não vai precisar de passar anos, como eu passei, 2 anos estudando para chegar ao nível que eu cheguei hoje. E dentro desse sistema, uma pessoa que pratica lá, vamos dizer, não muito, se ela for determinada, dedicada, porque isso é de pessoa para pessoa, né? Ela vai ter que assistir videoaulas, ela vai ter que praticar a estratégia, porque as ferramentas já estão prontas também. Olha para você ver, as ferramentas já estão prontas. Você sabe quanto que é um funil de vendas hoje no mercado? Vai fazer uma cotação no marketing, uma empresa, uma agência digital, quanto que é um funil de vendas para sua empresa, para o seu negócio, para os seus produtos? Quanto que é um funil de vendas? Se você encontrar um funil de vendas altamente profissional e converta como o nosso funil está lá, nosso funil viral, com mais de 40% de conversão, eu te mostro isso, com mais de 40% de conversão em menos de 60 dias, nós temos mais de 40% de conversão, um funil como esse, no mínimo que você vai encontrar, no mínimo eu acredito, por baixo, eu estou chutando muito por baixo, 20 mil reais. 20 mil reais para você ter um funil de venda. Só que ainda você vai ter que aprender a como usar, você vai ter que criar uma lista, você vai ter de e-mail marketing, você vai ter que ter ferramentas, plataformas, contratar um monte de coisas a mais.
E na DM Evolution, no nosso sistema do funil viral, no método IDF, você vai pagar R$47 o valor de uma pizza. É palhaçada um valor desse, não é? Tem gente que não acredita no potencial que tem. Por quê? Porque ela menospreza. Mas por que ela menospreza? Por causa da mente. A mentalidade dela tá podre, tá corrompida pelo sistema. Por quê? Nós, brasileiros principalmente, eu tô colocando eu no meio do bolo. Porque, claro, que querendo ou não, eu, por mais que já aprendi muita coisa, em muitos momentos eu prejulgo, eu julgo, eu critico, porque eu sou ser humano. Mas nós, no Brasil, fomos corrompidos a acreditar que aquilo que é de graça não tem valor. Aquilo que a gente paga, a gente não valoriza. Como realmente se deve valorizar. Quando você tem uma mentalidade de sucesso, uma autorresponsabilidade desenvolvida, a sua vida muda. As pessoas que são ricas, não estou falando rica financeiramente não, falando rica de mentalidade, elas valorizam cada centes dela. Cada produto que tem na casa dela, cada roupa que tem na casa dela, cada, vamos dizer assim, móvel que tem na casa dela. Não por causa de luxúria, não, é porque ela sabe o valor que aquilo tem. Então ela não troca com frequência como a mentalidade pobre troca, ela não compra demasiadamente como a mentalidade pobre compra, ela não fica preocupada com o carro a cada mês, 6 meses, como a mentalidade pobre troca. Ela não fica preocupada com a moda do momento, como a mentalidade pobre preocupa. Então, nós somos condicionados por quê? Porque tem uma pequena parte dessa população que tem conhecimento, tá? Tem conhecimento em uso próprio, em benefício próprio, individual ou até às vezes familiar, mas ele não abrange, não é só para minha família, não é para minha comunidade, não é para minha cidade, não é para o meu estado, não é para o meu país. Ou seja, é só para ele adquiriu um conhecimento, ele restringe aquilo, e aí o que ele faz? Ele monopoliza as informações, ele aplica gatilhos mentais, ele aplica persuasão, ele aplica até às vezes lubridiação, porque além dessa parte individual, que às vezes não tem nada de mal nisso, cuidar da sua família, né, da sua vida pessoal, tudo bem, mas tem muito mais quando você faz pelo outro, pelos outros, até quem você não conhece. Tem aqueles que não têm boa índole, tem aqueles que têm um coração torpe, tem aqueles que são corruptos, e tem aqueles que têm má fé. E aí eles usam esse conhecimento, como sabem que a maioria da população está vivendo presa, enjaulada numa gaiola, que é um sistema, não é uma gaiola física, mas é um sistema criado através de várias circunstâncias que te rodeiam, que te faz acreditar no que eles querem que você acredite. Então precisa se mudar isso. E aí você acredita que aquilo que é muito barato não é bom, ou aquilo que é de graça não é bom. Então nós temos um sistema completo, 95% está pronto. Eu não falo 100%, sabe por quê? Porque existe uma só circunstância que precisa ser feito, é os 5%. É a sua ação, ou seja, você tem que entrar e assistir, prestar atenção, anotar, tirar dúvidas, questionar, porque questionar não é afronta, questionar é você esclarecer. Tem gente que, mentalidade pobre, pensa, a pergunta idiota, não existe só a questão da pergunta idiota, existe uma dúvida não atendida, porque você não perguntou, porque ninguém adivinha, né? Então você precisa perguntar, você precisa se questionar, né? Então, é a sua ação em assistir o que tem ali pronto para você e a sua execução. Quanto mais você colocar em prática, mesmo ainda no início sendo errado, você vai aperfeiçoando no processo. Só que o mais incrível do nosso sistema, da DM Evolution, é que você, mesmo sabendo zero hoje, você não sabe nada de marketing digital. Eu te mostro que tem várias pessoas com resultado. Em uma semana, ou às vezes um dia, você vai ter resultado. 2 dias, 10 dias, um mês, depende. Isso é pessoa para pessoa. Porque ação e execução é individual. E aí eu não sei se você vai dedicar meia hora por dia, 2 horas por semana, 5 horas por semana, ou 3 horas por dia. Não, Lucas, eu vou fazer isso com muito afinco, com muita dedicação e vou ganhar aí 100, 200 reais por dia. É a sua ação, é a sua execução, é a sua decisão, é a sua escolha. Então, é isso que eu vim falar aqui com você nesse vídeo hoje, era isso que eu queria deixar para você. Pensa sobre isso, reflita sobre essa frase que eu falei lá no início, pense sobre isso, tá? E principalmente essa frase que eu falei a respeito que será que você está fazendo o que precisa ser feito para realizar os seus sonhos e prosperar na vida? Porque se você não está fazendo de forma clara, sucinta e principalmente assertiva, por mais que seja pequena, tá? Tem muita gente que fica medindo o resultado. Não é o importante você medir o resultado. Entenda o seguinte, coisas grandes e extraordinárias levaram-se anos para ser construído. Um prédio de 20, 30, 40, 50, 100 andares, ele leva anos para ser construído. Porém, ele se torna uma potência de décadas. Décadas e décadas. Então, tem muita gente que fica falando isso comigo, me pergunta, mas você não tem muito resultado na internet, Lucas? Você é um cara que não tem resultado. Não, meu amigo, minha amiga, eu não estou preocupado com o seu feedback do que é o resultado bom ou não. O meu maior intuito são pessoas serem libertas mentalmente. Se eu estou ganhando muito dinheiro para isso ou não, não importa. Lógico que eu não sou hipócrita em dizer que eu não vivo sem dinheiro. Eu visto, eu como, eu bebo, mas o dinheiro não é mais o meu propósito maior, não é o meu objetivo.
É lógico que ele é um veículo, ele vai me levar aos lugares, ele vai me mover, ele vai sustentar a minha família, mas isso não é a minha prioridade. Então eu não me preocupo com essas pessoas que ficam, você não coloca resultado de quanto que você está ganhando, cara, porque para mim isso é fútil, isso é pequeno, diante do que realmente é o mais importante. Entende? Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Felicidade plena não tem nada a ver com o dinheiro que você tem no bolso. Óbvio, o dinheiro no bolso, ele facilita muito a jornada. Ele abre portas, ele abre possibilidades. Mas eu te garanto que se você entender o que é uma mentalidade de sucesso, e essa no qual realmente está nos livros milenares, o conceito que Deus nos deu aqui para vivermos, você vai entender que felicidade plena você encontra muito antes da felicidade financeira, ou da realização financeira, melhor dizendo. Porque a felicidade é um estado interno, está dentro de você. É de dentro para fora. Essa transformação tem que acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na minha vida. E há 2 anos, há 1 ano e meio principalmente, eu venho falando que eu venho vivendo o céu na terra. Porque não é condição, não é a hora onde eu moro, o lugar que eu tenho, a vida ou o carro que eu ando, que me faz essa pessoa melhor. O que me faz essa pessoa melhor é a felicidade e o preenchimento interno que eu encontrei. Isso me faz feliz. Independente se eu estou num lugar luxuoso ou num lugar pobre, vamos dizer, financeiramente falando. Se eu estou num lugar difícil de viver ou num lugar fácil de viver. A minha felicidade não está pautada em materiais, não está pautada em coisas passageiras. E tudo que você pode comprar, acredite você ou não, é passageiro. Então eu quero te desafiar. R$47. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, você vai ganhar um sistema duplicável de recrutamento online totalmente grátis. Totalmente grátis. Você vai ganhar copyright, você vai ganhar, só exemplificar, um e-mail marketing pronto, imagens prontas, vídeos para você postar pronto, e você vai ter mentorias online gratuitas e ainda vai ter uma mentoria exclusiva minha, do meu grupo, da nossa equipe, tá? Da nossa equipe, não é só minha. Eu prefiro não só o eu. A minha frase que eu mais gosto é o nós. A nossa comunidade, o nosso time, a nossa equipe, o nosso sistema. Então você vai ter uma mentoria exclusiva do nosso time, tá? Que é o Mastermind para o Sucesso, tá? De busca para o sucesso. Se você tomar essa decisão, eu vou deixar um link aqui abaixo. Você entra nesse link, tá? Você vai ser direcionado para o meu Messenger, responde lá as perguntas de forma positiva, porque se você responder de forma negativa, é lógico que você não vai ganhar o presente. Você tem que ser positivo na vida, filho. Filha, acredite nisso. Positivismo faz diferença. Mesmo que você é cristão ou não, quebra esse paradigma, meu irmão. Eu tô falando com você, que é cristão. Porque tem gente que acha que porque é cristão não precisa ser positivo. Cara, você tá dando um tiro no seu pé. Porque o Criador, o homem todo-poderoso que criou o céu e a terra, ele é positivo. E se você acha que não deve pensar positivo, tem que ficar vivendo espiritualizando as coisas, não, Deus vai fazer. Não, se Deus quiser. Não, Deus já fez a parte dele, meu querido. Acredite você ou não. Agora cabe a você. Porque o banco que você sente, o carro que você dirige, o celular que você tem, Deus não criou. Ele deu a capacidade dos humanos criarem. Então é meio a meio. A parte dele ele já fez. Agora, se você ficar esperando o milagre de Deus para você ser uma pessoa bem-sucedida, saudável, feliz, querido, desculpa, mas você vai ser a vida inteira um ferrado, quebrado, triste e deprimido. Mas acreditando que Deus existe. E aí? Isso você está só espiritualizando. Então eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu fico muito polêmico aqui e eu não quero aprofundar dessa forma, eu não quero ser mal interpretado. Não tem nada contra a religião, mas eu já falei isso várias vezes e torno a repetir. O que Deus criou não é religião. Religião é a criação do homem. Vai lá conhecer a palavra, a Bíblia, ali está escrito o que é Deus, tá bom? Então, o desafio e o confronto que eu quero fazer com você, mais uma vez, estou te chamando para esse comprometimento. R$47. Você tem 30 dias de garantia. Você vai ganhar um sistema automático para você trabalhar no piloto automático que vai te ensinar tudo que você precisa para o marketing digital. E você pode aplicar todas essas estratégias para o seu negócio. Só que nós já temos um negócio, uma estrutura toda pronta que vai fazer você ganhar dinheiro no piloto automático todos os dias. Todos os dias. Tá bom? Todos os dias. E se de tudo você não gostar, você tem 30 dias de garantia. E aí você pede o seu reembolso, seu dinheiro vai voltar para o seu bolso, tudo bonitinho, e você não vai se sentir em nenhum momento lesado, tá bom? Então, pensa nisso. As pessoas que são da minha equipe, do nosso grupo, aliás, vocês precisam agir, pessoal. Sem ação, não há resultado, não há uma reação, tá bom? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Por mais que, igual eu acabei de falar, que o resultado não é o mais importante, mas você tem que construir um grande resultado. Pequenos resultados se transformam em médios resultados para se tornarem grandes resultados um dia.
ok? Estendi demais, um grande beijo no seu coração, obrigado imensamente pelo seu carinho, pelo seu acompanhamento aqui. Deixa aí, se você quiser, se sentir à vontade para isso, né, o seu comentário, o seu feedback, porque lembre-se disso, para mim uma crítica não é crítica, tá? É oportunidade de crescimento. Eu sei que eu sou um pouco longo, mas são muitos anos de conteúdo e que eu quero ser sempre o mais claro e transparente possível para que você entenda realmente o que eu estou comunicando com você, porque o que está saindo do meu coração, o que está saindo do meu conhecimento que eu adquiri nesses anos, porque o segredo da comunicação não é o que eu falo, mas sim o que as pessoas entendem. Então por isso que às vezes eu estendo mais e eu me preocupo mais com o valor agregado. Se uma pessoa tiver resultado, isso vai ser o maior e mais importante e impactante resultado. Eu não estou preocupado com virar milionário, bilionário, trilionário financeiramente falando, mas sim de vidas e pessoas realmente transformadas. Então deixa o seu feedback aí, vai ser muito bem-vindo. A cidade que é onde você está falando, me chama pra gente conversar. Clica nesse link se você quer participar desse confronto que eu quero te chamar. Você que é da minha equipe, que é da nossa equipe, do nosso time, assiste os conteúdos e coloca em prática. Então clica nesse link que tá aqui em algum lugar dessa tela e lá você vai ser direcionado pro meu Robot Message, que é uma das estratégias que nós disponibilizamos inteiramente para você, grátis, pronta. Você só vai copiar e colar, tá bom? Eu sou transparente mesmo, eu sou assim, eu entrego tudo que eu tenho para você. Eu não fico de mimimi e escondendo o jogo, não. Esse é o meu jeito de viver, tá? É claro, transparente, tá bom? Clica no link em algum lugar dessa tela, vai lá ser direcionado e você que quiser, deixa aqui o seu comentário, o seu feedback, tá bom? Porque o mais importante de tudo é isso. Se você, no final, melhorar, eu também melhoro, tá bom? Um grande beijo no seu coração e uma excelente e abençoada semana.